E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Beleza, vamos para a conclusão do estudo do livro Meninas e Meninos na Educação Física, Gênero e Corporeidade no Século XXI, escrito por George Dorfman Kniznik e Renata Pascotti Zuzzi. Beleza? Vamos falar sobre o capítulo 9, estudar o capítulo 9 e concluiremos fazendo questões de concurso, para ver como esse tema é abordado Brasil afora, mas principalmente nas questões da banca VUNESP, que é quem realmente pergunta a respeito desse livro, beleza? Então vamos que vamos. Introdução. Este artigo tem como objetivo entender os traços da cultura infantil neste início do século XXI. Foram estudadas crianças que brincavam livremente, sem orientação de um adulto, nas ruas e nos prédios. Bem, o que moveu a autora deste artigo foi o fato de que hoje é muito propagado que as crianças não sabiam mais brincar em grupo, que os jogos tradicionais estavam extintos e que não havia mais criatividade nos jogos infantis. Entretanto, apesar de inesperado, o que se viu foi que os jogos tradicionais ainda estavam presentes. Acontece que muitos ganharam adaptações ao espaço, prédio, por exemplo, e também nomes novos como FBI, o antigo Polícia e Ladrão, Gigantes do Ringue, a antiga Brincadeira de Luta e Beyblade, o antigo Peão. As crianças se organizavam e se dividiam espontaneamente. O grupo dos pequenos, abaixo de 6 anos, grupo dos menores, entre 6 e 9 anos, e grupo dos maiores, de 10 anos para cima. Os menores inventavam suas brincadeiras, os maiores jogavam futsal, com meninos e meninas dividindo o mesmo espaço, só até o jogo sério, quando grupos de outros lugares vinham jogar contra os meninos. Então, nesse caso, as meninas eram excluídas. Dançava apenas as meninas, faziam pega-pega, lojinha, entre outras. Como podemos ver, o futebol já era um espaço ocupado pelos meninos e a dança era um espaço que eles não faziam questão de estar. Na pesquisa, foram realizados questionários também. Concluiu-se que os grupos de rua eram moradores mais antigos do bairro. Com relação ao nível de escolaridade, os responsáveis do prédio possuíam escolaridade maior que os responsáveis dos grupos da rua. Todavia, é importante observar que o questionário em si não adiantaria muito para conhecer as crianças, pois muitas não mencionaram brincadeiras como favoritas e na prática as realizavam. Até mesmo eram citados programas de TV como primordial para o dia a dia, mas elas nem lembravam desses programas quando estavam brincando. Assim, a pesquisa de campo foi fundamental para conhecer, de fato, o objeto de pesquisa. Além disso, as diferentes construções de gênero eram observadas com clareza em campo, nos momentos mais inesperados, implícitas em dizeres e atitudes das crianças e quase jovens, pesquisados com 13 anos. Foi observado também que, na hora de responder, as crianças escolhiam as respostas que elas consideravam adequadas para os seus sexos. É importante lembrar que as diferenças são construídas culturalmente. Essas diferenças são justificadas como naturais do jeito de ser masculino e feminino. Aos meninos são permitidos os jogos competitivos e as aventuras, já às meninas eram permitidos jogos e brincadeiras suaves. As diferenças simbólicas entre meninos e meninas são reforçadas através dos esportes, onde os meninos precisam provar sua superioridade através do desempenho. Deste modo, temos um círculo vicioso, simbólico, de masculinidade hegemônica, que começa na tenra idade. Os meninos treinam mais o futebol, por exemplo, e boicotam as meninas, tornando-se, obviamente, mais habilidosos que elas. Da mesma forma, os meninos que não gostam de futebol sofrem porque eles não passam nesse primeiro teste, uma vez que o futebol é um dos primeiros testes simbólicos de masculinidade. Vamos para os meninos maiores e menores. Segundo aquilo que se observou das crianças estudadas, quando o menino é pequeno, até os 8 anos, a ele é permitido brincar de tudo, inclusive dançar, brincar de casinha, bonequinhos, etc. Após esse período, os meninos devem sair e brincar livremente, enquanto a menina é incentivada ao espaço doméstico. Esse tipo de comportamento dos meninos, mais aventureiro e livre, acaba por desenvolver neles maior criatividade e facilidade em disciplinas como matemática e física. Já para as meninas, esses conceitos são mais abstratos. Atitudes e comportamentos estereotipados fazem parte do universo masculino e feminino e quem não se adequa acaba sendo excluído, principalmente os meninos. E essa visão preconceituosa não acontece intrasexo, quando o menino tem atitudes que não condizem com a masculinidade hegemônica. As próprias meninas olham de forma superficial e preconceituosa.
Vários estudos de diversas épocas mostram coisas semelhantes, o que se deve brincar de acordo com o seu gênero. Algumas brincadeiras domésticas são consideradas femininas e outras mais livres, masculinas. Através das brincadeiras e suas subjetividades intrínsecas, as crianças entram em contato com os sistemas de valores que cercam sua cultura. Em diversas culturas, principalmente as mais afastadas dos grandes centros, o espaço rua aparece simbolizado como masculino e a casa como feminino. Hoje, lentamente, as meninas ganham novos sonhos e oportunidades, enquanto que, com os meninos, continua ocorrendo o mesmo que acontecia nas décadas de 40 e 50 do século XX. Aqueles que se arriscam por jogos femininos são discriminados e chamados de afeminado. Somente aqueles menores de 8 anos é permitido caminhar por todo tipo de brincadeira. Com os resultados das pesquisas, observamos que as trocas acontecem melhor com a mediação de adultos em brinquedotecas e escolas. Quando o adulto é o mediador de conflitos, ele ajuda os pequenos a se respeitarem igualitariamente, além de compartilharem experiências diversificadas. Vamos para espaços. Pesquisas dos anos 1930, da USP, mostram que as meninas eram incentivadas a reproduzirem afazeres domésticos e os meninos eram incentivados a brincar de aventura. Hoje em dia, em algumas regiões, isso ainda ocorre, apesar de estar mudando de forma considerável, além de a mídia estar trabalhando para divulgar cada vez mais jogadas e partidas do futebol feminino ou mulheres pilotando aviões. Pesquisas na França mostram que, quando há intermediação do adulto na brincadeira, esta será menos marcada pela diferença de gênero. Quando as crianças estão por conta própria, essas diferenças são mais marcadas. Dessa forma, percebemos que a masculinidade hegemônica já se forma precocemente, através das teias subjetivas que entrelaçam as relações entre as crianças. Bem cedo, meninas e meninos já têm seus espaços, palavras e ritmos definidos. O que percebemos atualmente, principalmente nos centros urbanos, é que às meninas é permitido experimentar os brinquedos ditos masculinos, mas essa liberdade não é dada aos meninos. Uma menina pode brincar de carrinho numa ludoteca ou com o vizinho da rua, enquanto ao menino existe o medo de ter sua masculinidade comprometida se for visto com brinquedos considerados femininos. A verdade é que, ao educador, cabe a tarefa de permitir que brincadeiras diversas sejam experimentadas, tanto por meninos quanto por meninas. Experimentar diversas brincadeiras é lidar com diferentes poesias lúdicas. Estas informações podem ajudar professores de educação física a pensar suas aulas para turmas mistas, para que ocorra uma troca maior de experiências, mesmo podendo haver resistência inicial. A escola é um espaço de trocas e vivências orientadas, e neste espaço não livre, um horizonte distinto poderá ser desenhado. Mas, além desses momentos dirigidos, a escola deve oferecer momentos livres para que as crianças possam escolher a poesia lúdica que desejam. Vamos para considerações finais. Observamos que os jogos femininos e masculinos são culturais e que algumas culturas reforçam ou não esses estereótipos. Junto a isso, a criança constrói sua identidade de gênero baseada nas experiências que reforçam esta identidade e ajudam-na a se socializar. O menino precisa se afirmar como masculino para se achar e ser aceito no grupo. E se para isso for preciso deixar de brincar com meninos pequenos e meninas, então ele assim o fará. Ao mesmo tempo, família, a mídia e outras crianças reforçam a masculinidade nos seus mais diversos modos de ser. Entretanto, nos espaços dirigidos, os educadores, transformadores, não têm motivos para não trabalhar com a dialética de respeitar as masculinidades e feminilidades em afirmação de identidade e, simultaneamente, promover a pluralidade, a alteridade, momentos de trocas de experiências entre estes, mesmo já sabendo que os encontrarão jogando cada um ao seu modo, masculino e feminino. A escola e o educador, enquanto agentes transformadores, necessitam da comunicação e da troca permanente entre diferentes, a diferença do outro, a semelhança do outro. E a diferença não diz respeito apenas ao gênero, mas entre todas as demais diferenças que se entrecruzam nas escolas, a alteridade.
Seria interessante se os currículos escolares trabalhassem com todo tipo de diversidade, que a escola fosse um lugar flexível, com espaços para discussões sobre justiça social, que houvesse um abandono dos currículos que fortalecem a dominação hegemônica e que surgissem espaços para discussões sobre as causas de injustiça e violência, olhando para cada ser no profundo mar de emoções, onde há dor e alegria em comum e onde as diferenças e semelhanças se encontram no jogo da vida. Maravilha, concluímos o estudo do livro Meninas e Meninos na Educação Física. Agora nós vamos realizar algumas questões de concurso para ver como esse tema é tratado e trabalhado nos concursos Brasil afora. Beleza? Vamos lá então. Então vamos lá. Primeira da VUNESP. Esse livro, ele normalmente é pedido nos concursos da VUNESP, então as questões são referentes a essa banca, beleza? Então vamos lá. Leia o seguinte trecho. Meninos e meninas aprendem a se comportar de acordo com seu sexo no processo de aquisição de papéis sexuais e comportamentos tipificados durante a socialização, como resultado da segregação e ou estímulos a esse comportamento. Esse é um trecho do texto, o capítulo 6 de Elaine Romero, cujo título é As Meninas Babam o Jogo e os Meninos São Mandões, ok? Continuando, sabendo disso, o professor de educação física deve... Então preste atenção, numa situação em que há comportamentos, há papéis sexuais tipificados, aqueles, socialmente determinados, então, e que acabam resultando em segregação. Então vamos lá, o que o professor deve fazer nesses casos? A. Trabalhar com turmas mistas para que meninos e meninas reflitam a respeito das diferenças entre os sexos e aprendam a conviver entre si. Esse livro falou muitas vezes a respeito das turmas mistas ou turmas separadas. E claro, eles recomendam, diversos textos do livro recomendam o trabalho com turmas mistas, justamente que é para aprender a conviver com o outro, aprender a conviver com o diferente. Então sempre é indicado trabalhar com turmas mistas. Esta resposta parece ser a nossa resposta, tá? Mas vamos conferir as outras. B. Trabalhar com turmas mistas para que meninos e meninas possam desenvolver melhor o raciocínio estratégico nos jogos e esportes. Não tem nada a ver, trabalhar com turmas mistas para desenvolver raciocínio estratégico nos jogos. Isso aí aconteceria se fosse separado ou se fosse turma mista, dependendo do professor, da professora que trabalha diretamente voltado para esse tipo de raciocínio. Então essa resposta não é adequada. Letra C. Optar por organizar suas turmas separando meninos e meninas para respeitar as diferenças biológicas que existem entre os sexos. Totalmente errado. Primeiro ele fala de separar as turmas, os meninos das meninas, e ainda fala para respeitar diferenças biológicas. Não tem nada a ver. Letra D. Organizar suas turmas separando meninos e meninas para não prejudicar o desenvolvimento das meninas, que tradicionalmente são mais fracas e menos habilidosas. Principalmente quando nós estamos falando dos anos iniciais da educação física, o Fundamental 1, não tem tanta diferença, E outra, se você pega pessoas treinadas, elas vão desenvolver muito bem as suas habilidades, vão ter desempenhos adequados. E outra, escola não é um local para privilegiar desempenho, rendimento. Então essa questão de fraco, forte, mais habilidoso, menos habilidoso, não cabe dentro da escola, tá certo? Então essa resposta está totalmente equivocada. E letra E. Organizar suas turmas separando meninos e meninas para não prejudicar o desenvolvimento dos meninos. Então já vamos parar por aqui porque falou de separar para não prejudicar o desenvolvimento, etc, etc. Totalmente fora de contexto. Então, conferindo e confirmando, resposta letra A. Beleza? Então vamos para 2. VUNESP, Prefeitura de Presidente Prudente. Ao analisar a história da educação física no Brasil e sua inclusão no currículo escolar, percebe-se que a sua finalidade original era a promoção da saúde, da higiene, da raça e da moral. Sobre a introdução da educação física no currículo escolar brasileiro, é correto afirmar que... Lembrando que a primeira parte do livro, os 3 primeiros textos, eles falam bastante da história, tá? De uma forma superficial, evidentemente, mas fala. E lá você percebe que a primeira educação física na escola, ela era a eugenista, tá certo? Então ela tinha essa finalidade de, digamos, purificar a sociedade brasileira, evitar misturas e também para privilegiar, claro, pensando nos descendentes, aquelas pessoas que tinham o chamado físico ideal, físico adequado. Claro, sempre pensando no contexto da época. Eles imaginavam e viam desse jeito. A educação física tinha essa finalidade de contribuir para a eugenia, tá certo? Mas ele não quer saber exatamente disso, ele quer saber qual era
o personagem, como era a pessoa, né, por trás dessa inclusão e que foi entusiasta da educação física dentro da escola, tá certo? Letra A, Paulo Freire. Nós podemos aqui, ó, só pelos nomes já, selecionar a resposta adequada, tá? Então, Paulo Freire não foi, né? Ele não tinha esse viés de trabalhar especificamente com a educação física. Então, Paulo Freire descarta. Fernando Haddad, ele é muito mais recente, né? Não tem... Olha lá, estabeleceu a obrigatoriedade da educação física. Não, quando Fernando Haddad foi ministro, a educação física era obrigatória há muito tempo. Cristóvão Buarque, também não foi ele, né? Está escrito aqui que determinou a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a fim de incluir a educação física nos currículos escolares. Também não foi o Cristóvão Buarque que fez isso. Letra D, Rui Barbosa. Então nós podemos pensar assim, ó. Quem é mais contemporâneo desse início da educação física nas escolas? Rui Barbosa é um, tá? Então a letra D fala, Rui Barbosa justificou o ingresso da educação física no universo escolar, pautando-se nas ideias dos médicos higienistas. Resposta muito boa. Vamos conferir aí, ver se é essa a nossa resposta? Fernando de Azevedo estabeleceu a inclusão do esporte nas aulas de educação física, pautando-se nas ideias dos médicos eugenistas. É assim, dá uma impressão que também pode ser uma resposta certa, né? Mas assim, Fernando de Azevedo, ele estava envolvido no manifesto dos pioneiros da educação nova, do governo Vargas, que aí já está lá na década de 1930, né? Ele foi importante para a renovação da educação nacional de uma maneira geral. Então, Fernando de Azevedo não estava exatamente deliberando sobre a educação física. Tá? Então, no caso, realmente, a nossa resposta é Rui Barbosa, letra D. Beleza? Essa aqui, ó, além de entender, né, o contexto do nosso livro, precisaria saber um pouquinho da história da educação física, né? Mas o livro tá dizendo, tá? O livro, ele não foge ao assunto do livro. O livro tá dizendo lá, tá mencionando Rui Barbosa, tá falando desse trabalho de Rui Barbosa para acrescentar a educação física na escola. Tá? Tinha lá suas finalidades, mas ele trabalhou para que isso fosse efetivado. Prosseguindo, 3. VUNESP, Prefeitura de Atibaia, ano 2014. Em seu início de trabalho em uma escola municipal, a professora nota que há uma divisão sexista em algumas atividades da cultura corporal de movimento. Nos momentos de aula, alguns estudantes do sexo masculino se recusam a interagir com determinadas propostas de conteúdos por considerarem coisas de menina. Diante de tal fato, a professora se deparou com uma situação, com os meninos lá estavam fazendo jogo duro, porque não queria realizar aquilo que a professora havia proposto, porque era coisa de menina, não sei o quê. E diante disso, o que a professora deve fazer? A. Rapidamente incluir novos conteúdos que atendam também os meninos. Isso, professor. Vai lá atendendo todos os desejos e vontades dos alunos. Vai ver onde vai parar a aula. Letra B. Muda completamente os conteúdos, ajustando-os aos desejos dos estudantes. De novo. Vai lá, vai fazendo tudo que eles querem. Você vai ver onde vai parar a sua aula, né? Então tem que ser bem firme, né? Eles têm o direito de participar, têm o direito de opinar, mas não têm o direito de ditar os rumos e dizer quais os conteúdos devem ser trabalhados, tá certo? Vamos para a letra C. Inclui em suas aulas vídeos que mostrem meninos executando tais práticas com prazer e esmero. E na prática eu tenho certeza que isso não traz resultado. Bom, nós não estamos lidando com a prática, nós estamos fazendo questões de concurso, nós não vamos brigar com a banca e vamos seguir aquilo que preconiza os livros, tá certo? Então, se na prática é diferente, nós temos que deixar a prática lá no momento da prática. Na hora de fazer concurso, nós temos que ir e agir de acordo com quem escreveu o texto, com quem escreveu o livro, beleza? E essa é a nossa resposta. Tá? Letra D. Atribui uma nota baixa de participação aos meninos que não fizerem as atividades. De novo, né, na prática tem pessoas que se utilizam desse artifício para poder convencer os alunos a participarem. Mas eu não recomendo em nenhum momento, né? Nem de forma teórica, nem na prática. Porque eles devem ser conscientizados de participarem porque é importante. Isso deve ser explicado. Letra E, pede que a coordenadora pedagógica dê uma advertência aos meninos que se recusam a fazer as atividades propostas. A ideia é bem parecida com a letra D, né? De ficar ameaçando, dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Para poder fazer com que os alunos participem. Não é assim que funciona. Tá? Então a parte 2, né? Parte 2 do livro, ela trata bem diretamente do sexismo, que está aqui bem explícito, né? Uma situação que envolve esse assunto na nossa questão. Então, para confirmar, resposta C, inclui em suas aulas vídeos que mostrem meninos executando tais práticas com prazer e esmero. Prosseguindo, questão 4, também da VUNESP, Prefeitura de Campinas. Esse aí mais recente, né, de 2022.
Um professor de educação física decidiu adotar a prática de elaborar planejamento das aulas juntamente com seus alunos e alunas, de modo participativo. Em uma dessas ocasiões, quando o tema do bimestre eram os esportes de invasão, os meninos propuseram o aprimoramento do handball e as meninas disseram que preferiam que o tema fosse mudado para esportes de rede para evitar o contato físico com os meninos. Ele não disse quais anos que estavam tratando, provavelmente deve ser Fundamental 2 ou até ensino médio. Do ponto de vista dos estudos de gênero aplicados ao campo da educação física escolar, citados por David e colaboradores, esse exemplo evidencia. Então, vamos lá. Letra A. A presença de sexismo nas atividades curriculares com base em uma construção social das diferenças, o que prejudica a valorização e a interação com o sexo oposto. De novo, nosso tema aí, sexismo, de um lado interesses dos meninos e do outro interesses das meninas, conflito acontecendo na aula e o que o professor vai fazer nessa situação, tá? E essa resposta é uma resposta, que ele explica o que está acontecendo e é, assim, de primeira vista, a mais adequada, beleza? Vamos prosseguir com as outras para saber se realmente essa letra A é a nossa resposta. B. A presença de sexismo nas atividades curriculares e mostra a importância das aulas de educação física para que os alunos e alunas desenvolvam sua consciência corporal e a reconheçam quais são as práticas corporais adequadas para cada sexo. Não existe essa de quais as práticas adequadas para cada sexo, Todos têm o direito, de se apropriar de todo o conteúdo da cultura corporal de movimento sem qualquer tipo de distinção de sexo, tá certo? Então, vamos para a letra C. A ausência de sexismo nas atividades curriculares? Será que há uma ausência de sexismo? Não, nós podemos parar por aqui porque tá claro que existe um sexismo, Porque meninos gostam de uma coisa, meninas gostam de outra e cada um tentando impor a sua vontade. Letra D. Ausência de sexismo, de novo. Falou ausência de sexismo, nós nem precisamos perder tempo, Temos que aprender a fazer questões de concurso para ganhar o máximo de tempo possível. Letra E. A afirmação do sexismo nas atividades curriculares com base em uma construção social das diferenças. Beleza, até aqui, ótimo. O que ensina meninos e meninas a interagirem melhor com o sexo oposto. O sexismo ensina os meninos e as meninas a interagirem uns com os outros? De maneira alguma, pelo contrário, segrega, separa. Então o texto Exclusão intrassexo em turmas femininas na educação física escolar, quando a diferença passa a questão de gênero, de Fabiano David, foi a base aqui para nós chegarmos à conclusão que a resposta correta realmente é a letra A. Maravilha? Vamos então fazer a última de hoje. Questão número 5, VUNESP, Prefeitura de Campinas 2022. Uma prática frequente em aulas de educação física é permitir que 2 alunos ou alunas escolham componentes para sua equipe para que, no decorrer da aula, compitam entre si. Do ponto de vista das pesquisas sobre questões de gênero, citadas por David e colaboradores, de novo, David como referência, é comum que, em situações como essa, letra A. Então, dentro desse texto tá, para quem leu ou para quem viu aqui os nossos resumos, esse texto ele fala, da exclusão que ocorre dentro do grupo, no caso feminino, e tem uma passagem que mostra a escolha de equipes, como que isso se dá. Então, esse contexto aqui, esse enunciado, ele trata exatamente disso, na hora de escolher equipes. O que as meninas levavam em consideração, principalmente na hora de escolher as equipes. Vamos lá, letra A. As mais habilidosas escolham meninas menos habilidosas, mesmo sem ter laços de amizade com elas, e são tolerantes com seus erros para fazê-las se sentirem incluídas nas atividades. De maneira alguma, Normalmente, quem é mais habilidoso, escolhe quem é mais habilidoso, e também tem a questão de escolher por afinidade, certo? Então, essa resposta está errada. Vamos para B. As alunas mais habilidosas escolham uma minoria de outras meninas também habilidosas e, com isso, acabem por provocar a exclusão da maioria das meninas, pois são menos habilidosas. Resposta: bala. Isso mesmo. As mais habilidosas escolhem as outras mais habilidosas e normalmente elas têm ali um vínculo de uma relação mais próxima, E as outras acabam ficando para trás e sendo escolhidas ali só porque precisam ser escolhidas para compor o time, tá? E aí dentro do jogo mesmo você vê que fica aquela panelinha, os que sabem mais, jogando entre si e acabam excluindo as outras, tá? Essa é uma questão e uma reclamação constante na aula de educação física, que as pessoas, não só meninas, tá? Meninos também, que não estão sendo incluídos, que não tocam para eles, não passam a bola, não participam, etc, etc. É difícil fazer com que haja essa consciência de equipe, de time e inclusão dentro das aulas, tá certo? Vamos para as outras, então, conferir e ratificar essa nossa decisão de resposta como letra B, beleza? C.
Os alunos mais habilidosos escolham os meninos pouco habilidosos, mesmo que não sejam amigos, para mostrar que são tolerantes com eles. Não é assim que funciona também. Quem está na prática aí sabe muito bem como que é essa escolha de time, né? Difícil. Letra D. Os alunos menos habilidosos escolham as meninas menos habilidosas porque, dessa maneira, se tornam queridos por elas. Normalmente eles não pensam nisso, é competitividade ao extremo. Ninguém está pensando em utilizar o jogo como um subterfúgio para aproximação. Eles querem competir e ganhar. Acaba sendo até, às vezes, exagerado. Letra E. Os alunos menos habilidosos escolham outros meninos mais habilidosos porque, dessa maneira, fortalecem seus laços de amizade com eles. Normalmente, mesmo aqueles que são menos habilidosos, eles vão escolher os mais habilidosos, tá? Mas não exatamente para fortalecer laços de amizade, é para ganhar mesmo. Eles estão só visando aí o rendimento, a competitividade, o resultado. Precisa ser bem trabalhado esse tipo de coisa para que ela não fique em primeiro plano. Ok? Então, confirmando, resposta B, as alunas mais habilidosas escolham uma minoria de outras meninas também habilidosas e, com isso, acabem por provocar a exclusão da maioria das meninas, pois são menos habilidosas. Beleza? Fizemos aqui 5 questões da banca VUNESP relacionado ao livro Meninos e Meninas na Educação Física, de Knižník e Zuzi. Beleza? Então, concluímos por aqui. Valeu! Pronto, terminamos, concluímos o estudo do livro. Espero que tenha aproveitado, espero que tenha ajudado e que possa contribuir para que, na sua prova, as coisas aconteçam de uma maneira mais tranquila e que questões referentes a esse livro não sejam mais um problema, beleza? Valeu e até o próximo estudo.